emocionado para abrir o culto, cheio de vergonha, que só Deus sabe a vergonha que eu tenho de segurar no microfone, mas como o pastor disse, né, a gente não pode correr, né, do que Deus direciona para a gente. Então, eu vou ler uma palavra aqui para os irmãos, está em Salmos 27, versículo 3 e 4. Podemos ler? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, buscarei que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Então, irmãos, essa palavra que eu deixo é que nós possamos nos alegrar quando viermos para a casa do Senhor e sempre dar o melhor, porque muitos estão aqui, né? E muitos queriam estar aqui e nesse momento de pandemia não estão, ou por alguma enfermidade, por alguma dificuldade, não estão podendo se alegrar na presença do Senhor. Então, que nós possamos nos alegrar na presença do Senhor e dar o nosso melhor, cada dia mais. Vamos orar para iniciar o culto. Senhor, o mar às vezes está revolto nas nossas vidas, acontecem coisas e problemas todo mundo tem, mas de uma coisa a gente tem a garantia de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você imagina ou pensa. Esse é o Deus que eu e você servimos. Por isso, grandes coisas Ele vai fazer na tua vida hoje, grandes coisas Ele vai fazer na tua vida nessa semana, grandes coisas Ele vai fazer na tua vida nesse mês, grandes coisas Ele vai fazer na tua vida nesse ano, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede ou pensa. Aleluia. Te exaltamos, Senhor. Exaltamos o teu santo nome. Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Se você quer declarar isso bem forte, diga: na tua vida vai acontecer algo maravilhoso. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Se você crê, declara forte, oh, aleluia. Grandes Estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como
nesse lugar. E grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Diz isso mais uma vez, grandes coisas. E grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Se você crê, exalte a Ele, declare isso para Ele bem forte. Grandes coisas vão acontecer na tua vida, declara isso, oh, aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se irem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Querido, o Senhor me trouxe à memória a passagem em que Moisés envia 12 espias a Canaã. Eles passaram 40 dias espiando Canaã. Dos 12, 10 voltaram. Os 12 voltaram. Mas os 10 era somente com visão negativa sobre aquilo que Deus já havia prometido a eles. O que eu quero trazer para você nessa noite é que apenas 2 pessoas naquele tempo trouxeram respostas positivas em relação ao que Moisés pediu. Dos 12, apenas 2 voltaram, dizendo: olha, a terra é boa, vale a pena. Tem uva, tem mel, vale a pena, vamos continuar. Não vamos desistir não. E aí 10 disseram assim: olha, tem gigante naquela terra. O muro é grande, o povo é muito grande, a gente não vai conseguir. Querido, quantas pessoas
ultimamente tem dito isso para você? Quantas pessoas têm chegado até você com notícias ruins, somente com notícias de derrota, de fulano que morreu, de ciclano que deu errado, de fulano que faliu. Mas o Senhor tem dito para você: ei filho, todo domingo e toda terça-feira eu coloco um homem naquele altar para dizer: ei, a terra é boa, a terra é boa, não desiste. O Senhor está dizendo para você hoje: não se abale com as notícias que você tem ouvido por aí. Tem um povo aqui, querido, que não vai desistir. Tem um povo aqui que está vendo que a terra é boa, que tem mel, que tem uva. Aí você vai me dizer assim: não, mas vai ser difícil chegar até lá. Mas e daí? Deus está dizendo para você: e daí? Que estão dizendo para você que vai dar errado. E daí? Que estão dizendo que você não vai conseguir. E daí? Preste atenção numa coisa: eu sou contigo. Eu sou contigo. E para aqueles que estão em mim, não há impossível. Para aqueles que estão em mim, não há impossível. Você consegue entender isso, querido? Receba nessa noite uma injeção de ânimo, um entendimento de que você não é maioria. A maioria vai chegar e vai dizer para você: ei, desiste, para de insistir nisso. Mas não é isso que Deus está falando para você nessa noite. Não é isso que Deus quer para você. Nós acabamos de declarar aqui nessa noite que grandes coisas o Senhor vai fazer neste lugar. Mas Ele não vai fazer sozinho. Ele conta comigo. Ele conta com você. Ah, querido, se eu fosse você nessa noite, eu entregava o melhor louvor, a melhor adoração. Porque ainda que a maioria esteja dizendo que não, Deus está dizendo que sim. Deus está dizendo que sim. Avance, prossiga. Sabe por quê, querido? Sabe por quê, querido? Teus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte. Declare isso. Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Teus inimigos cairão. Eles já caíram, querido. Declare isso. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Mais alto nome não há. E Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, Senhor, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não seremos abalados, Senhor, porque Tu estás conosco. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza. Tu és aquele que vai na frente, Tu és aquele que guerreia por nós. Tu és aquele que nos dá a coragem que Davi teve na hora de enfrentar os gigantes. Tu és aquele que deu a mesma força para Sadraque, Mesaque e Abednego não temerem a fornalha. Tu és aquele que encorajou Abraão a largar a sua parentela e ir para o lugar onde o Senhor mostrou.
nós confiamos em Ti, Senhor. Não confiamos em carros e nem cavalos, nós confiamos em Ti. A nossa esperança está em Ti. Oh! Aleluia. Aleluia. Querido, você tem essa confiança? Sabe, essa confiança que a gente está falando aqui é uma confiança que muitos querem ter. Mas a mídia, o mundo secular, as coisas lá fora, as modinhas, as dificuldades, tudo que não provém dele vai tentar fazer com que eu e você não tenhamos essa confiança. Sabe, o teu e o meu inimigo, ele não fica feliz quando você confia, quando você acredita, quando você declara. Ele não fica feliz, porque ele já é um derrotado, ele já sabe que ele perdeu. E ele quer fazer com que eu e você também sejamos derrotados. Mas você é filho daquele que é todo poderoso. E é nesse Deus que você e eu confiamos, queridos. Então os nossos inimigos cairão, porque o nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Não há nada impossível para Ele. Então confie. Diga, confiamos. Confiamos em nosso Deus, em seu eterno amor. e em seu eterno amor. Nada vai te abalar, nada vai te abalar. Não seremos abalados. Porque o Todo-Poderoso, Não seremos abalados. Ele é Não contigo. seremos abalados. Vamos ouvir isso mais uma vez, com bastante autoridade. Confiamos em nosso Deus, e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. verdade. Sabe, esse fogo, essa presença, nós não conseguimos mais viver sem isso, Senhor. Não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória. Não posso viver sem queimar por ti. Não posso viver sem o teu fogo. Não posso viver sem tua glória. Não posso viver sem queimar por ti. Incendeia tua noiva, incendeia
incendeia tua noiva. Não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar por ti. Não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar por ti. Incendeia, incendeia, incendeia tua noite. Diz o mais alto. Incendeia, incendeia, incendeia tua noiva. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. Ele vem surgindo ao meu encontro. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. São os passos do meu noivo vindo me buscar. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. Ele vem surgindo ao meu encontro. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. São os passos do meu noivo vindo me buscar. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Igreja, igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, Ele está vivo e com poder e glória voltará. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou, Ele está vivo e com poder e glória voltará. Incendeia, incendeia, incendeia tua noiva. Incendeia, incendeia, incendeia tua. Diga isso, diga. Incendeia, diga. Incendeia, sim. Incendeia. Incendeia esse lugar, Senhor. Rasga os céus e desce. Move o sobrenatural nesse lugar, Senhor. É o desejo do nosso coração, Senhor. Queremos viver mais e mais e mais e mais de Ti. Oh, não queremos ficar na superfície, Senhor. Queremos nos aprofundar em tudo aquilo que tens oferecido para nós. Muito obrigado, Deus. Incendeia nossa vida.
lugar de honra, Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos. Aleluia. Quantos fazem parte desse grande exército de Deus? E vai ser arrebatado. Quantos fazem parte desse grande exército de Deus? Porque Ele virá. Ele virá buscar a sua igreja, buscar a sua noiva. Jesus está voltando. Ele virá buscar uma igreja, uma candeia totalmente incendiada, uma candeia pegando fogo. Incendeia-nos, Senhor. Incendeia-nos, Senhor. Precisamos nos manter acesos. Precisamos nos manter cheios, totalmente incendiados, até a vinda do Senhor Jesus, até que Ele venha. Incendeia. Fogo de Deus. Incendeia. Fogo de Deus. Incendeia a tua igreja, Senhor. Incendeia a tua igreja. Você faz parte dessa igreja. Incendeia. Então glorifica Ele. Adore. Ai, cante Romanai. Vem, Vassuri andará. Incendeia. Incendeia. Seja cheio. Seja cheia. Cheio de Deus, cheio da presença do Senhor. Aleluia. Cheio, cheio do fogo de Deus. E onde você estiver, o lugar vai ser tomado pela glória e pela presença do Senhor. Incendeia, incendeia sua noiva. Incendeia. Cantando, solta o cabo da nau, diga. Solta o cabo da nau. Solta. Toma e navega, e então tu verás que bonança se faz. E então pois com ele seguro verás. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro verás. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar nesse instante. Louvado seja o nome do Senhor. Com muita alegria nós queremos ofertar e dizimar nesse momento. Quem pode dar um amém? Amém. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Salmo 116.
Salmo 116 é um salmo de ação de graças. Eu quero compartilhar com a igreja nesse momento. Aleluia. Salmo 116, se você achou, pode dizer um amém. Amém. O salmista, ele diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Aleluia, para dar glória a Deus. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém? Irmãos, é um salmo tremendo, né? Dentre vários salmos, mas Deus falou comigo muito acerca desse salmo. Você vai observar que o salmista parece que ele, algumas afirmações, ele faz questão de dizer mais de uma vez, para ficar claro e nítido o seu posicionamento. Mas você também vê o salmista nesse salmo vivendo como se fosse uma confusão interna. Mas ele chega à conclusão de que ele precisava dar graças ao Senhor e oferecer sacrifícios na presença de todo o seu povo. E quando o salmista fala de oferecer sacrifício, está falando de oferta, está falando da importância de dar graças ao Senhor por aquilo que Deus tem dado. Ele reconhece que apesar das lutas, que apesar do perigo de morte, apesar da perseguição, Deus tinha dado livramento a ele. Esse é um salmo que, de repente, muitos vão lembrar do versículo 15. E a gente está vivendo um período onde todos os dias a gente recebe uma notícia de alguém que morreu. Todos os dias. E às vezes
Isso pode levar a uma crise pessoal, quando a gente vê tantas pessoas, servos e servas de Deus, partindo. E Deus me trouxe essa palavra, né? Não que a gente não sabia, mas Deus precisa estar sempre nos mostrando, e a gente precisa estar sempre declarando a palavra. É por isso que é todo dia, irmãos, abre a Bíblia todo dia e declara sobre a tua vida. Quando ele diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Porque, infelizmente, nessa multidão de pessoas que têm partido, muitos têm partido sem o Senhor. Mas a gente tem visto muitos homens e mulheres justos, fiéis. E Deus me trouxe essa palavra para dizer assim: é precioso aos meus olhos a morte dos santos, porque eu estou trazendo para junto de mim. É claro, se eu perguntar aqui, quem quer morrer agora? Nem eu vou levantar a mão, irmãos. Mas a gente precisa ter a certeza e enxergar, na ótica de Deus, é precioso. Aqueles que estão partindo em Cristo Jesus estão na presença do Senhor. Mas nós que estamos aqui, que possamos permanecer em amor, em fidelidade ao Senhor até que Ele venha. E o que o salmista diz: eu vou oferecer sacrifício, eu vou cumprir os meus votos. É com temor e tremor que a gente traz essa palavra, essa reflexão nesse momento de oferta. Mas que não seja nada forçado, irmãos, nem obrigado, porque senão não serve para Deus. Mas com o coração aberto e com amor pela obra do Senhor, por essa casa que nós estamos reunidos, ofereça o melhor da tua oferta, do teu dízimo nesse momento. Posso ouvir um amém? Você pode se colocar de pé nesse instante. Vamos ofertar com alegria em nome de Jesus. Se você pode adorar o Senhor com as tuas palmas também, queridos. Vamos pedir para que Ele encha cada vez mais esse lugar com a glória dEle. Vem, Senhor, encher esse lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar com sua glória, com sua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. E todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. E quando eu estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar e dá vontade de correr diante de ti. Dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Senhor Jesus, nós te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Fala aos nossos ouvidos e corações, nós queremos te ouvir. Fala-me,
eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. E todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou indo e dá vontade de pular, e dá vontade de cantar, e dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de cantar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de cantar. Na tua presença, Senhor, dá vontade de correr, de saltar de alegria, de te conhecer, Senhor, de erguer as minhas mãos e te adorar, Senhor. Dá vontade de pular, dá vontade de cantar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de cantar. Aleluia, glória a Deus. Estenda as suas mãos. Pai, mais uma vez nós te somos gratos pelo teu amor, cuidado, proteção, pela tua presença, Pai. Obrigado porque nós somos abençoados, felizes e prósperos, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, Pai. Muito obrigado, Pai amado, por cada um que pôde ofertar, dizimar. Ó Deus, obrigado porque eu tenho certeza, Pai, do teu cuidado. Pai amado, Deus, continua, ó Deus, liberando sobre nós toda sorte de bênção, Pai amado. Fala conosco mais uma vez. Nós queremos, Pai, tão somente ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar nesse instante. Aleluia. Em nome de Jesus. Amado, abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Tenho certeza que é um texto que é muito conhecido, mas eu creio que Deus tem sempre algo novo para nós, através da sua palavra. A palavra do Senhor, ela é viva, ela já é abençoada, amém? Louvado seja o Senhor. Neemias capítulo 4, quero ler com você, do versículo 1 até o 5, pode ficar sentado. A palavra do Senhor, ela nos diz: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes isso, sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa
derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amados, eu quero tirar algumas coisas desse texto, e a gente ainda vai buscar nesse mesmo livro outros versículos, mas é um versículo que é um texto que é nítido a questão da batalha espiritual. Mas a gente vai estar extraindo aqui algumas estratégias do diabo para poder paralisar você. Estratégias que foram usadas contra Neemias, e você observa isso ao longo de toda a Bíblia. Eu acredito que em algum momento você vai identificar a mesma estratégia de Satanás sendo direcionada para você. Mas eu louvo ao Senhor, amados, porque nós temos vencido, e podemos dizer que aquilo que ainda virá sobre nós, nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Tem um outro texto que nos chama a permanecer sóbrios e vigilantes, porque temos um adversário em comum, que é o diabo, que ele fica se andando de um lado para o outro, andando ao derredor, procurando alguém para devorar. A gente não pode baixar a guarda, ficar desapercebido. Esse texto aqui de Neemias, traz algumas coisas interessantes. Por exemplo, Neemias, ele começa a reconstrução pelas portas, e ninguém começa uma construção, ou ainda que seja uma reconstrução, pelas portas. Mas por que ele toma essa atitude? Porque pelas portas, ou pela porta que entrou a iniquidade. Alguns detalhes que a gente vai observar na vida de Neemias. Por que Deus o levantou para esse serviço? E o porquê de tanta oposição a ele? Mas quem era Neemias? Neemias, a Bíblia fala que ele era copeiro do rei Artaxerxes. Na verdade, essa função de copeiro era algo muito parecido como um mordomo. Alguém que tinha uma função de não só servir, mas de organizar toda a estrutura ali do local onde ele servia, do castelo ou do palácio do rei. Ele era um homem de confiança do rei. Era alguém que tinha acesso não só à sala do trono, mas ao lugar de intimidade do rei. Porque a função de copeiro, e principalmente o lugar que ele ocupava, era mais ou menos assim: o rei não comia ou bebia nada sem que antes
Neemias provasse. Então era uma função de muito risco. Se alguém quisesse matar o rei, primeiro tinha que matar o copeiro. Então, antes do rei comer qualquer coisa, tomar o seu vinho, Neemias primeiro provava, e o rei ficava observando para ver a reação, se alguém tentou envenená-lo. Então era alguém que gozava de uma confiança muito grande do rei. Dá uma olhada no capítulo 1 de Neemias, do versículo 2 até o versículo 4. Neemias capítulo 1, a partir do verso 2. Que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, o que resta do cativeiro. Vamos voltar. Versículo 2: que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O fato é que Neemias, ele recebe a visita de alguns parentes seus que vieram de Jerusalém, e ele pergunta: poxa, como é que está os meus irmãos que ficaram lá na terra, que não foram pegos como cativos? Acredito que a esperança dele era ter uma boa notícia, que o povo poderia estar até passando dificuldade, mas estava se levantando com ânimo, confiando em Deus. Mas a notícia foi tão ruim que ele chora. Durante muitos dias ele ficou triste, orando e pedindo direção a Deus. O interessante que eu aprendo aqui com Neemias, que diante de qualquer notícia, eu preciso buscar em Deus a direção para a minha vida. E ele conversa com o rei. Se você observar o momento onde ele conversa com o rei está na sua câmara, ou seja, no seu quarto, no seu lugar de dormir. Então era alguém que tinha essa proximidade, intimidade, não só de levar o cálice ou a comida para o rei. E o rei dá autorização, cartas, para que ele voltasse e reconstruísse os muros, a cidade de Jerusalém. E eu fiz uma pesquisa um pouco mais apurada. Quando você vê a questão das cartas, na verdade o rei estava dando a Neemias a autoridade. É diferente de falar para você assim, ó, vai lá que você tem a minha autorização. Agora eu chegar para você e falar assim, ó, estou te dando autoridade para você chegar lá e resolver tudo. Porque quando você tem autoridade,
você está representando aquele que te enviou. Eu pensei que você ia dar um glória a Deus, porque nós somos também investidos de autoridade de Deus aqui nessa terra. Mas, voltando aqui para Neemias, na verdade, o que o rei Artaxerxes fez com ele foi dar a ele uma nomeação, porque ele foi enviado para a província de Judá para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Então, no pano de fundo, ele está indo com autoridade, ele está sendo nomeado como governador de Judá. Aí a gente começa a entender por que se levantaram algumas pessoas, que não foram qualquer pessoas que se levantaram contra Neemias. Ele fazendo o trabalho de reconstrução. O texto deixa claro: Sambalate, Tobias e Gesem. Quem era Sambalate? O texto bíblico vai explicar que ele era governador da província de Israel, que era o reino do norte, que tinha sua capital em Samaria, porque nesse período, Israel está dividido em reino do norte e reino do sul. Então você vê, de repente chega alguém que era copeiro, com esse nível de autoridade, gerou um desconforto nas lideranças ao redor. E quem era Tobias? Tobias, a Bíblia mesmo fala que ele era amonita. Ele era da cidade de Amon, ou a cidadela de Amon. Os amonitas, eles são descendentes, ou foram descendentes de Ló. Você vai lembrar daquela relação incestuosa de Ló com a sua filha mais velha. Então esse povo veio desse relacionamento. Tobias, ele era comandante do exército do reino do norte. E quem era Gesem? Ele era governador da província dos arábios. Então foi pessoas que eram pessoas chaves dentro da sua realidade, que se levantaram contra o projeto que Deus tinha dado para Neemias. Mas o fato é que em 52 dias as muralhas já estavam construídas e precisando apenas reparar as brechas. E isso nos dá um entendimento de que, mesmo com toda a oposição que se deu contra ele, o projeto de Deus avançou e alcançou êxito. Irmãos, eu posso liberar uma palavra de Deus diante desse texto, que toda oposição, em nome de Jesus, ela será vencida. E eu quero declarar isso sobre a tua vida: toda oposição vai ser vencida em nome de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus? Dentro dessa estratégia que o inimigo usou para tentar parar Neemias, eu quero destacar 5 estratégias. A primeira dela foi a estratégia do desânimo. Irmãos, o desânimo, ele já é considerado um mal do século. E com certeza pesquisas futuras vão evidenciar muito mais nesse tempo de pandemia, que já é nítido para nós. Mas a quantidade de pessoas que têm sido assolada por esse mal é muito grande. Diante dos últimos acontecimentos, diante do momento que nós estamos vivendo, diante de tantas perdas,
Mas o fato é que o inimigo veio com tudo para cima de Neemias. Dá uma olhada no capítulo 4, os 2 primeiros versículos. Neemias capítulo 4, versículos 1 e 2. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes a isso, sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas. Irmãos, o inimigo ele começou o seu ataque tentando gerar ou desestabilizar a Neemias, gerando insegurança. Alguém já se sentiu inseguro para fazer alguma coisa? Irmãos, é terrível. Parece que estão tirando o chão que você está pisando. Uma pessoa insegura não consegue dar um passo. Ela congela, fica paralisada. E toda insegurança, ela abre portas para um desânimo que pode se tornar permanente na vida da pessoa. Então essas palavras, elas vieram como uma flecha para tentar penetrar o coração de Neemias. Irmão, não permita que palavras contrárias venham flechar o teu coração, mas que o teu coração esteja em Deus. Aleluia. A gente observa, irmãos, que Israel, quando eles estão ali com Moisés, bem perto de entrar na terra da promessa, onde foi ministrado aqui durante o louvor, 12 espias foram enviados. 10 voltaram dizendo: realmente é bom, mas tem gigante lá, ó. Nós somos igual gafanhoto, aos nossos próprios olhos, os olhos dele. Está lá em Números 13. Inflamaram o coração do povo para o mal. 12 permaneceram dizendo assim: gente, vamos lá. Mas o fato é que o povo decide voltar para o deserto, porque ficou desanimado. Porque o desânimo, ele potencializa o problema existe. Só que o desânimo aumenta, multiplica, faz você ficar congelado, você perde a força para poder avançar, mesmo sabendo que Deus já te deu uma palavra. Você sabia que Deus já te deu uma palavra de vitória? Você já tem uma palavra de vitória. Agora, Provérbios 24:10 fala o seguinte: se te mostras frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Eu não posso me render ao problema, mas eu preciso confiar. Eu não posso desanimar. No versículo 6 de Neemias 4, dá uma olhada. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Irmãos, quando eles chegaram com vontade, disposição. Eles estavam lembrando da palavra que foi liberada sobre eles. Então o trabalho foi tomando forma, foi avançando, e eles chegaram até a metade. O nosso problema, irmãos, é que na maioria das vezes, quando chega na metade,
a gente tira os olhos do Senhor e começa a olhar para a força do vento. Quando chegou na metade, eles começaram a sentir a pressão. Irmãos, eu tenho aprendido que eu sou uma semente. E eu quero dizer que você é semente. Você é semente. Eu não sei, irmãos, o que está acontecendo com você. Mas uma coisa eu sei, que o maior favor que alguém pode fazer para uma semente é enterrar ela. Porque quando a semente é enterrada, ela deixa de ser semente e ela se torna uma árvore. Está preparado para se tornar uma árvore? Eu quero declarar isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Estão pensando que estão enterrando você, acabando com você, só que você está se tornando uma árvore, e eu declaro uma árvore frutífera para a glória do Senhor. Alguém recebeu essa palavra? Pode dar um glória a Deus. Então não desanime, porque Deus é por você. Eu não sei o que você está passando, mas eu lembrei de um cântico 347 do Inário. Tem o mesmo cântico na harpa, só que muda um pouco a letra. Mas o Inário, ele diz assim: Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará, Deus velará por ti. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sobre tuas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará, Deus velará por ti. Alguém crê? Deus cuida de você. Aleluia. Então, a primeira estratégia usada contra Neemias foi o desânimo. Só que o inimigo não conseguiu colocar desânimo no coração de Neemias. Eu quero profetizar que ele também não vai conseguir colocar desânimo em você. Só que o inimigo não desistiu. Ele partiu para a estratégia do medo. Ele veio com tudo, irmãos. Eu não estou falando simplesmente daquele medo. Outro dia a gente estava ali fora, acho que aqui fora, não lembro qual foi o momento, se foi depois do culto. Aí de repente, eis que surge uma barata, irmãos. Eu vou falar. Fala ou não fala, irmãos? Vocês são curiosos, né? Daqui a pouco, irmãos, é mais ou menos assim a história. Luizinho já estava em cima da cadeira. Luizinho é uma bênção. Mas tem gente que tem medo de barata, outros tem medo de lagartixa. Eu não sei qual é o medo, né? Mas eu não estou falando desse medo, irmãos, né? Pastor, o senhor deu um jeito de falar, eu disse para você, né? Mas vamos lá, irmãos. Mas eu estou falando de um medo que paralisa. O medo que faz você não querer dar um passo, né? Mas a gente precisa saber o seguinte, irmãos,
aquele que é valente, ou ser valente em Deus, não significa que a gente não tenha medo. A gente tem medo, mas a gente supera o medo, porque nós confiamos no Senhor e sabemos que Ele está conosco. Dá uma glória a Deus por isso. Então o inimigo veio com essa estratégia. Dá uma olhada no versículo 6, Neemias 4, do versículo 6 até o versículo 8. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, e os arábios, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Irmãos, o inimigo, ele ficou furioso quando ele percebeu que não conseguiu paralisar Neemias, nem o projeto que Deus tinha dado. Meu amado, eu quero te dar uma notícia: o inimigo vai ficar mais furioso ainda com você. Pensei que esse glória ia ser mais forte. O inimigo vai ficar mais furioso com você, porque ele não vai conseguir parar você. Ele não vai conseguir fazer com que o medo venha te paralisar. E eu vejo aqui, irmãos, que Neemias e o povo que estava com ele, eles continuaram trabalhando. O inimigo se fechou contra eles. Eu gostaria que você repetisse assim: o inimigo não desiste facilmente, mas eu tenho sempre Jesus na minha mente. Aleluia. Eu preciso ter a mente de Cristo. Eu preciso ter a mente de Cristo, a certeza, olhar com os olhos de Cristo diante do inimigo. Eu vou declarar que o Senhor, Ele é por mim, Ele é por você, Ele é por nós. A Bíblia é clara: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Aleluia. Irmãos, se Deus não desistiu de mim e nem de você, por que você vai desistir? Neemias capítulo 4, dá uma olhada no versículo 9. Porque Neemias, qual é a resposta que Neemias deu para tudo que o inimigo estava fazendo? Neemias 4, versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Quer ver uma outra resposta de Neemias? Versículo 13, capítulo 4, versículo 13. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás dos muros e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. A resposta foi orar. E uma vez guiados por Deus, o povo se uniu. As famílias se uniram. Irmãos, família é para andar unida. Eu vou repetir, acho que você não entendeu. Família é para guerrear unida. Não dá, irmãos, para andar separado. Neemias ainda, lá no versículo 23, mais uma resposta dele, Neemias 4. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Eles estavam atentos, vigilantes. Irmão, não se distraia. Não se distraia em tempos de guerra. 1 Pedro 5,8: sejam sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. A gente precisa permanecer atento na torre de vigilância, em oração,
Vai para o versículo 10 de Neemias 4. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Irmãos, é claro que chega um momento que a gente cansa. Eles estavam trabalhando ali há muito tempo. As forças vão se esvaindo. Só que o texto faz menção de que os escombros eram muitos, não dá. Era muito entulho, irmãos. Irmão, quem já fez obra aí? Deu entulho lá? Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei da minha obra. Irmão, quem esteve lá viu. Foi muito entulho, irmãos. Muito entulho. E eu confesso que cada vez que eu chegava, eu acho que a gente deve ter tirado aquelas caçambas. Isso, as caçambas que nós tiramos, né, que a Conlurb mandou, deve ter mandado pelo menos umas 4. E a gente tirou mais do que o dobro depois. Mas eu confesso que aqueles entulhos estavam me incomodando. Porque entulho gera ou não gera um desconforto, irmãos? No ambiente, parece que o negócio está esquisito, né? E eu lembrei, irmãos, e eu comecei a imaginar o sentimento desses trabalhadores aqui. Só que ao mesmo tempo, Deus falou comigo o seguinte: tira os olhos do entulho e foca no muro, foca no trabalho, foca no serviço. Porque quando eu dou atenção maior ao entulho, eu deixo de fazer aquilo para que eu fui chamado para fazer. Então tem muita gente dando importância maior aos entulhos. Irmãos, nós estamos sendo transformados, é todo dia. Então a gente está em obra, é todo dia. Vai ter entulho todo dia. Agora, se eu ficar olhando para o entulho, eu vou parar. Se eu ficar olhando para o entulho, eu vou desistir. Não há construção sem entulho. Os carregadores, quando eles perceberam que era muito entulho, eu acho que a mão ficou doendo mais ainda. Só que mesmo assim, irmãos, eles não desistiram da obra. Dá um glória a Deus por isso. Só que o inimigo mudou de estratégia. O inimigo, ele partiu para tentar gerar divisão. Repete comigo: não deu certo pelo desânimo. Também não deu certo pelo medo. O inimigo tentou gerar divisão. Irmãos, o texto vai falar o seguinte, que esses inimigos, eles começaram a disseminar uma revolta interna. Você vê que o povo estava unido, mas ao mesmo tempo estava separado por famílias, cada um no seu lugar, exercendo o seu trabalho. Tem um historiador que ele fala que essa ação do inimigo foi terrível, que fez com que as equipes começassem a brigar entre si,
E o que aconteceu aqui, na verdade, foi uma revolta interna. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, porque quantas vezes a gente para de atacar o diabo e a gente começa a atacar o irmão. Isso é uma estratégia do diabo. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Quando nós entramos por essa linha, nós enfraquecemos, porque o corpo, ele só tem força quando está unido, é um pelo outro, é um lutando as lutas do outro, é um ajudando o outro, irmãos. Não pode haver divisão no meio do povo de Deus. Eu vou repetir isso aqui, não pode. Irmãos, não pode haver divisão no meio da igreja, não pode ter divisão no ministério, não pode ter divisão entre os irmãos, não pode. O diabo sabe que isso enfraquece, irmãos. Eu conheço ministérios que se acabaram por conta de divisão, por conta de fofoca, por conta de coisas que foram disseminadas. O inimigo partiu para esse lado. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes a gente diz assim, não, mas eu não estou, é só um comentário. Irmão, tu está falando do outro. Não, estou comentando, é só aqui em casa. Tu está falando. Ao invés de comentar, ora. Conversa. Coloca diante de Deus, irmãos, isso é terrível. Para o corpo de Cristo, enfraquece. Você vê que a Torre de Babel, ela foi erguida porque houve união. Muitas vezes os filhos das trevas, irmãos, são mais prudentes do que os filhos da luz. Já falei aqui várias vezes. Tem um centro de Umbanda lá perto da Central. Qual é a frase deles? Quem lembra? Umbanda unida é Umbanda forte. Igreja unida é igreja forte. Povo de Deus unido é povo forte. Que a gente não caia na armadilha do diabo de falar mal dos irmãos. Irmãos, é terrível. Quando alguém chega para querer falar mal do outro, é terrível. É terrível, o coração dói. Imagina o coração de Deus. Eu imagino Deus olhando e dizendo, não é isso que eu quero. Não pode haver divisão no meio do povo de Deus. Não pode, irmãos. Isaías 41, eu sei que fica difícil de dar um glória, mas dá um glória ainda que sem vontade, irmãos. Isaías 41, versículo 6, fala o seguinte, um ao outro ajudou. E ao seu próximo disse, seja forte. Irmãos, a gente olha o texto assim, às vezes a gente não consegue entender esse texto sendo aplicado na nossa vida. Imagine, um ao outro ajudou, eu vou te ajudar, eu estou precisando, conta comigo. E ao seu próximo diz, olha só, seja forte, desanima não, olha só, estou contigo, estou em oração pela tua vida. É isso, irmãos, nós somos chamados para isso, essa é a igreja, é o corpo de Cristo. Somos corpo ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família
vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, Querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. recebi um novo coração, E um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo.